tem horas, o senhor está falando, aí abaixa do nada, depois volta ao normal. Tá. Professor. Aí a internet mesmo. Oi. Bom dia. Deixa eu te falar. Ontem não teve modificação ainda no meu Moodle, não. Eu não Sim. consegui acessar. Entendi. É isso aí, até pulei aqui nessa parte dos problemas, né? Mas aí depois no finalzinho eu vou falar o que vai ser feito. Mas Marina, né? Que fala, né? Isso. Marina, é um problema genérico, tá? E ainda cargas d'água, hoje o link, né, do IF e do Moodle também não está funcionando, entendeu? Então hoje está o caos. Tudo bem. Mas esses problemas, você já viu, né? Quando vem um, vem tudo, né? Então, é verdade. é Lady Murphy, né? Vamos que tá vamos. Bom? Mas tá, joia. Depois eu vou orientar vocês o que tem que ser feito nesse momento de crise, tá bom? No finalzinho. Okay. Aí você me volta com essa questão sua, que aí a gente dá um encaminhamento. Pode ser? Pode ser, tudo bem. Então, voltando aqui, gente, estrutura de capital, né? Aí eu fiz uma pergunta que é o seguinte: vocês já viram a análise das demonstrações financeiras, não já? Ou a maioria já viu? Sim, nós já vimos. Isso. Então, então fica mais fácil, até com as terminologias que nós vamos falar aqui. Né? A gente vai poder pular algumas etapas aqui. Então, o que acontece, gente? Estrutura de capital. A palavra capital, né, ela tem vários sentidos, né? No caso financeiro, né, especificamente, você tem que estar contextualizado o que a gente está falando. Então, a estrutura de capital, no caso aqui, é a estrutura de onde que vem o dinheiro, para onde que ele vai. Então, está a definição aí. Está lá no nosso caderno didático com mais detalhes, né, mas aqui a gente só está fazendo um resumão, né? A estrutura de capital é o conjunto de recursos de curto e longo prazo que irá permitir a realização dos investimentos em estrutura física, né? E no capital de giro proposto pela empresa. Para melhor entender esse conceito, considere a seguinte representação do balanço patrimonial. Vocês lembram lá o ativo e o passivo? Então, as fontes de financiamento, você pode dividir entre capital próprio ou capital de terceiro, que fica ali do lado do passivo. Né? Então, isso aí a gente chama também, na área financeira, de custo de capital. Esse dinheiro aí, ele não é de graça, ele vem de alguma fonte, e seja dos sócios, né? Ele pode fazer o aporte depois, quando ela está funcionando, ou na sua constituição, de terceiros, né? Então, a gente entrou mais alguém aqui, peraí. Então, de terceiros. E custo de capital, então, essas fontes de financiamento, elas são destinadas ao investimento, porque você não capta dinheiro de banco, os sócios colocam dinheiro na empresa para nada, né? Então, é um investimento como qualquer outro. Então, ao invés de eu investidor, colocar dinheiro na cadeia de poupança, aplicar em bolsa, etc., eu vou investir numa empresa. Aí cada um com a sua sofrência, né? Porque ao invés de eu colocar o dinheiro lá na bolsa, ficar sentadinho lá esperando render, eu gosto de sofrer, eu gosto de viver desafios, né? Montar uma empresa, ter o risco de receber, de me pagar, mexer com pessoas, né? Então, só que ambos os investimentos você quer um retorno. Então, no caso da empresa, você investiu na empresa, os ativos fixos, né? Máquinas, esse exemplo aqui é muito bom para a indústria, né? Você enxerga melhor. Então, os ativos fixos seriam as máquinas lá, e o capital de giro é aquele dinheiro ali que você vai, o próprio nome já está falando, né? Dinheiro que gira. Então, quando você compra estoque, vende estoque, compra estoque, vende estoque. Aí, o excedente disso aí é lucro. Ou se você fizer essa relação errada, é prejuízo, né? Vender abaixo do preço que você comprou. Isso aqui cai muito em essas palavras aqui, no entendimento também, cai muito em concurso, né? Fonte de financiamento, quando se fala fonte de financiamento, você já remete direto lá no seu passivo, são todos lá.
né? Até alguns têm uma certa dificuldade, né? Quando vê empréstimo, aí fica fácil, a fonte de dinheiro. Agora, quando vê lá salário a pagar é fonte, né? Imposto a pagar é fonte também, né? Encargos sociais a pagar é fonte também? E você está postergando o pagamento. Ao invés de você pagar, você vai lá pagar no mês seguinte. Então, aquele dinheiro que não é seu, você pode usar no momento de hoje. Por exemplo, salário a pagar é o salário do trabalhador sempre no mês seguinte. Então, aquele mês que ele ficou trabalhando lá, ele está de graça, né, entre aspas. Ele está produzindo para você e você não tem que pagar. Em alguns países, a forma de pagamento é no dia, né? Você terminou o serviço, no final do dia você recebe. Então, investimento fixo e em capital de giro. Então, você tem aqui a relação ativo circulante, que lembramos aí, né, que são todos aqueles ativos, caixa, banco, estoque, né, e tem como a sua realização. Então, a palavra realizar significa transformar em dinheiro no prazo máximo de até 1 ano. E o ativo não circulante só pode ser o quê? Após 1 ano. Tanto o ativo circulante, a gente chama ele também de capital de giro. Então, alta liquidez e baixa rentabilidade. É uma das características do capital de giro. Então, vamos lembrar, capital de giro é igual a ativo circulante. Ativo circulante é igual a bens e direitos. Ativo circulante, então, representa as contas caixa, banco, estoque, clientes, aplicação financeira. Esses 4 ou 5 que eu falei aí, você pode entender que eles têm alta liquidez. O que quer dizer alta liquidez? Eles transformam em dinheiro rapidamente. Por exemplo, a conta caixa já é líquida, né? Já é o dinheiro. O banco também tem uma alta liquidez, ele só tem um retardo ali que você tem que acionar o banco para poder pagar sua conta, né? Se é um volume maior, você tem que fazer uma previsão, demora um pouquinho, mas também tem alta liquidez. Aí você vai baixando. Clientes, bom, dinheiro, você já vendeu para o cliente, o dinheiro está com ele. Então, tem que esperar ali o prazo que você acordou com ele de recebimento. Estoque, o dinheiro está ali, mas você tem que vender, e aí vai baixando. Então, o ativo, ele sempre é classificado com grau de liquidez. Quanto mais rápido essa transformação em dinheiro, ele fica no topo do balanço. Por isso que o caixa é o primeiro, o banco é o segundo, a aplicação financeira é o terceiro, clientes é o quarto, estoque é o quinto, e aí vai. E tem baixa rentabilidade, porque é lógico, se o dinheiro está parado lá no caixa, ele está rendendo? Não está, né? Se o dinheiro está parado lá no estoque, ele está rendendo? Não está. Você só vai conseguir aferir essa rentabilidade quando você vender, aí você vai apurar se vai ter lucro ou não e quanto. A estrutura física é o ativo não circulante, ou seja, baixa liquidez. Então, o ativo circulante, no caso da indústria, seria máquinas, né, equipamentos. Então, ela é uma estrutura fixa, né, basicamente. E aí, ela tem baixa liquidez. Então, por exemplo, você vai vender a sua máquina, ninguém vai querer comprar ela por valor de mercado. Você já está usado, não vou pagar o valor de mercado. E, quiçá ainda, valor acima do mercado. E alta rentabilidade. Por que ela rende muito? Porque é o pulmão do seu negócio. Você está com a máquina lá furando buraco do sapato, você vende, né, sua indústria de sapato, então ela está produzindo, então ela é rentável. Então, repetindo, o ativo circulante tem alta liquidez, mas baixa rentabilidade. O ativo não circulante, ele tem baixa liquidez, falei o contrário, né, alta liquidez e baixa rentabilidade no ativo circulante, e no ativo não circulante você tem baixa liquidez e alta rentabilidade. Fontes de financiamento. Refere-se a toda e qualquer origem para obtenção de um determinado recurso, né? Então, você tem todo e qualquer passivo é uma fonte de financiamento. Então, o que a gente já falou aqui, né? Está aqui detalhando aqui agora. E aí a gente abre aí a gente abre o detalhamento. Então, passivo circulante. Passivo circulante. Capital de terceiro de curto prazo. Então, ele tem alta exigibilidade. Então, alta exigibilidade quer dizer o seguinte, ó, a turma lá
piscou, eu estou te cobrando, que a gente chama também de custo maior no Brasil. Inclusive, né, gente, tem gente que é o seguinte, que não se preocupa com as dívidas, não, porque você pode ter certeza que os seus devedores estão preocupando com o pagamento, né? Ah, esqueci de pagar. Pode ter certeza que vão te lembrar, né? São contas aí que são bem vigiadas. Então, capital de terceiro a curto prazo, passivo, são aquelas dívidas que vão vencer até um ano, então ela tem alta exigibilidade. Então, paga a conta de água e luz não para você ver, né? Não paga o salário do trabalhador e por aí vai. Passivo não circulante, capital de terceiro a longo prazo, tem baixa exigibilidade, porque, né, você vai pagar daqui a um ano, né? Então, no momento, ela tem uma baixa exigibilidade. O patrimônio líquido não tem exigibilidade nenhuma, porque esse dinheiro aí vem do sócio, né? Então, o risco é do sócio. Se perder, perde a empresa, fecha. O lucro. Então, você vai pegar os conceitos de lucro aí, você tem um caminhão aí, né? Então, no nosso caso aqui, o lucro, a definição do lucro é bastante intuitivo para a maioria das pessoas, né? Então, representando a diferença entre o que se ganha e o que se gasta. Por exemplo, os economistas, eles falam o seguinte, olha, você quer saber se você teve lucro ou não na sua vida? Então, basta você fazer uma comparação de como você era há um ano atrás e se você consegue pagar e comprar suas coisas no momento de hoje. Aí, se você ia no restaurante 3, 4, 5 vezes no ano passado e esse ano, vamos tirar aí essa questão da pandemia, né, gente? Situação normal. Você não vai nenhuma vez, pode ter certeza que você não teve lucro, não teve um excedente, portanto, você não ficou mais rico em relação ao ano passado. É um raciocínio dos economistas, né? Para ficar mais tangível. Então, de maneira geral, a empresa tem lucro quando ela consegue aumentar o seu patrimônio, que eu acabei de dar o exemplo aqui. Sem elevar as dívidas e sem os acionistas, sem que os acionistas investam mais dinheiro na empresa. Esse investir dinheiro em empresa, ele tem um tempo, né? Quando você está montando a empresa, é normal sócios capitalizarem a empresa. Mas o objetivo é chegar a um ponto, parar de colocar dinheiro e retirar, né? Fazer a inversão aí. Então, operações que afetam conta de resultado modificam o lucro. Então, exemplo, que afeta o lucro. Né? O lucro forem compradas novas máquinas no valor de 10 mil, com pagamento à vista, né? Então, você comprou máquina e pagou. Essa operação aí não tem nada a ver com geração de riqueza. Você está aplicando dinheiro. Mas essa operação não modifica o resultado. Não houve receita ou gasto. Você está trocando 6 por meia dúzia. Você está trocando um ativo chamado dinheiro por outro ativo chamado máquina. Não acrescentou nada no seu patrimônio. Então, as conclusões parciais, né, sobre a empresa gera lucro quando vende produto ou serviço por preço superior aos seus custos. Isso aí é uma coisa bem óbvia, né? Mas faz operações em que gera ganhos, né? Então, um jurozinho, né? Vendeu a prazo, mas com juros. No entanto, seu lucro diminui quando ela incorre novas despesas, quando vende um ativo físico com prejuízo e quando tem que pagar juros. Então, é bem direto isso aí. Aí nós vamos discutir a questão de regime, né? Isso aí, nós da área administrativa, a gente tem que entender fortemente isso aí, porque o mundo dos negócios você tem que comunicar. Contadores, né? Então, eles trabalham muito com essa questão de regime. Então, regime de competência, resumindo tudo aí que está escrito aí, é você registrar o fato contábil no período que aconteceu. Esse blá, 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 tudo aí é isso. Então, se eu comprei um bem hoje, 5/11, a empresa, né, vamos falar assim, se a empresa comprou um notebook hoje, 5/11, ele tem que entrar com essa nota fiscal na empresa com essa data 5/11, independente se você pagou à vista ou se você vai pagar esse notebook daqui 30 dias. Qual que é a competência? A competência é novembro. Eu fecho o balanço da empresa dia 31, ou 30, não sei, esse mês, eu acho que é 30, né? 30 de... Eu fecho a competência no mês de novembro até o dia 30. Ó, compreendendo o dia 30. Só um minutinho, gente.
probleminha aqui, gente, eu já resolvi. Então, voltando. Então, no regime de competência, você registra ele no momento que ocorreu e independe se vai pagar à vista ou se vai pagar a prazo. Vocês aprenderam lá, quando vocês aprenderam contabilidade, né? Contabilidade geral. E o regime de caixa é o contrário disso aí. Você só vai registrar a entrada daquele bem ou direito quando você efetivamente pagar. Comprei um veículo pelo regime de... Vou registrar esse veículo pelo regime de caixa. Um detalhe, esse veículo eu vou pagar a primeira prestação daqui 4 meses. Então, já imaginou na contabilidade como é que vai ser? Eu não vou entrar com esse veículo na contabilidade, porque só daqui 4 meses que eu vou entrar. Uma confusão danada, né? Então, isso aí, quem usa muito isso aí é o governo, né? Empenho, né? Tem todo aquele processo de compra, né? Faz a licitação, depois faz a conferência, depois faz o empenho, depois efetiva o empenho. Então, a contabilidade pública só registra a entrada daquele bem no momento que ela quitou, no momento que ela pagou o fornecedor. Entrou mais alguém aqui. Então, regime de competência, eu registro o bem quando ele entra na empresa. Regime de caixa, eu registro o bem quando efetivamente eu sou dono dele, ou seja, quando você quitou na íntegra. Tudo bem até aqui, gente? Por Pessoal? enquanto, sem dúvidas, professor. Oi? Por enquanto, sem dúvidas. Ah, que bom. Então vamos lá. Outra coisa que a gente já viu, né? Então temos aí o fluxo de caixa positivo. Tem gente que fala assim, eu tive um lucro lá no caixa. Isso é uma, né? Eu ver um adjetivo aqui para a gente não ser muito... É uma blasfêmia, né? Para poder ficar bem, bem frisado isso aí. Caixa, você não tem lucro nem prejuízo. Você tem fluxo de caixa positivo, fluxo de caixa negativo, tá? A demonstração que vai falar para você se a empresa teve lucro ou prejuízo se chama DRE, demonstração do resultado do exercício. Fluxo de caixa não é uma DRE. Muitos acham que é, né? Porque ali confronta, né, os pagamentos, os recebimentos e confunde isso aí. Não. São relatórios diferentes, tá? Por isso que nas empresas, né, há um conflito assim, entre o pessoal que trabalha na área financeira com o pessoal que trabalha na contabilidade. O pessoal que trabalha na contabilidade trabalha com regime de competência. E o pessoal que trabalha na linha de frente lá do caixa, né, da administração financeira, trabalha basicamente no regime de caixa. Eu tenho a receber 200 milhões de estoque. Isso aí para mim não interessa. No raciocínio do administrador financeiro, né? Eu tenho quanto para pagar a conta de água e luz hoje? Isso que me interessa. Cada um seu mundinho aí, né? Um fluxo de caixa positivo quando a diferença entre o total de recebido e o total pago. Exemplo aí de operação, forem compradas novas máquinas, 10 mil com pagamento à vista. Sim, houve uma movimentação de caixa negativa, ou seja, teve que sair o dinheiro. Conclusões parciais, no regime de caixa, a empresa gera fluxo de caixa positivo quando recebe pelas vendas de ativo fixo, capta empréstimos. Muitos acham que entrou dinheiro no caixa pelo empréstimo, então agora eu estou rico, né? Meu amigo, mas você tem que lembrar que você vai pagar, né? Tem que pagar. Lembrar que você tem que pagar, né? No entanto, seu fluxo de caixa diminui quando ela paga compras ou despesas, adquire novos ativos, paga juros, amortiza empréstimos, paga dividendos, né, que é o lucro dos acionistas. São todas as saídas, né? Bom, então o que é a administração do capital de giro? É um ramo das finanças que volta para a gestão dos prazos de investimentos, lá no caixa, banco, estoque, né? E das fontes, de onde que veio esse dinheiro? Fornecedor, empréstimo bancário, salários a pagar.
maneira a minimizar a necessidade de que os sócios coloquem dinheiro na empresa ou que você tenha que ir lá no banco pedir dinheiro emprestado. E banco, gente, os bancos brasileiros, assim, só te procuram quando você tá de boa, né? Tô bem e tal. Quando você mais precisa deles, eles correm, ou então eles ficam fazendo combos, né? Combos para poder te emprestar. Fica pedindo lá, você deixe 30% para poder aplicar no Orocap, ou seja, você faz o empréstimo 100 mil, mas na verdade você só recebe 70, porque 30 fica lá na aplicação deles lá. Isso é um exemplo. Então, indicadores básicos de gestão de capital de giro. Aí nós temos investimento de capital de giro, repetindo, capital de giro, entenda-se como ativos circulantes. Visualizem, lembrem lá o que vocês entenderam como ativos circulantes. Possuem duas características essenciais, né? Elevada liquidez e baixa rentabilidade. Nós falamos lá no início, aqui está bem destacado. Então, grande facilidade de conversão dos valores em dinheiro, assim, saldos elevados do capital de giro oferece segurança para a empresa. Baixa rentabilidade, pouca capacidade a ganhos adicionais, e assim, saldos elevados, capital de giro não agregam muito retorno da empresa. Então, quando um auditor chega na empresa e vê lá, naquele dia, lá um volume alto de dinheiro parado na conta caixa, e se tem cabelo, o cabelo fica arrepiado, né? Então, eles vão recomendar lá nos apontamentos, não pode. Lugar de dinheiro, no mínimo, é no banco e, se possível, aplicado. Né? O dinheiro tem que gerar dinheiro e não ficar parado. Principais características, né, dos índices, né, que a gente, os indicadores aqui do capital de giro, a gente tem aqueles índices que vocês devem ter visto lá na administração financeira, que eu destaquei 3, está lá no caderno didático, que é o índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente e índice de liquidez seca. Está detalhado lá no material. Então, o que é o índice de liquidez geral? É aquele índice que você vai pegar todas as suas dívidas e comparar com todos os seus ativos. Índice de liquidez corrente, mesma coisa, porém a curto prazo. Então, repetindo, o índice de liquidez geral pega todos os seus ativos circulantes, mais o realizável a longo prazo lá do ativo não circulante, numerador. Denominador, seu passivo circulante sobre o passivo não circulante. Então, qual que é a leitura desses índices? Porque ao fazer a continha, vocês fazem lá, né? Tem as fórmulas lá. Qual que é a leitura do índice de liquidez geral? Ele te dá a noção seguinte: para cada R$1 de dívida total da empresa, você tem quanto para pagar? Então, se dá o índice de liquidez geral lá 1,50, quer dizer o quê? Se eu pegar todas as minhas dívidas e tiver que pagar agora, eu consigo pagar e ainda sobra 50 centavos de cada unidade. Então, o índice de liquidez corrente, mesmo raciocínio. Para cada dívida que eu tenho a curto prazo, eu tenho quantos reais para poder pagar? Então, se o índice deu lá, tipo, 90 centavos, quer dizer o seguinte, que eu não consigo pagar as minhas dívidas a curto prazo, porque eu só tenho 90 centavos para cada R$1 de dívida. Então, você está complicado, porque a liquidez corrente é a capacidade de pagamento a curto prazo, né? Então, você está complicado. O índice de liquidez C, vocês já viram, ele simplesmente é o índice de liquidez corrente, mas eu tiro o estoque. Então, o que é isso? Eu quero ver se eu consigo pagar as minhas dívidas tirando o estoque, sem depender do estoque. Vocês querem que eu mostre para vocês lá no caderno didático esses índices, gente? Ou está dando para entender o que eu estou falando? Pessoal? Professor, repete, por favor. Ficou baixo aqui. Vocês querem que eu estou falando dos índices, vocês querem que eu remeta lá as fórmulas ou está dando para entender? Não, aqui está dando para entender. Tá, então vou continuar nesse raciocínio, tá bom? Então, os índices são esses,
E aí vem aqui algumas premissas, né? Foco na segurança, na capacidade de pagamento da empresa, você vai, né, confronta o valor do ativo com o passivo. Então, uma situação de segurança, qualquer um desses índices aí tem que ser, interessante que seja superior a R$ 1, tá? A base aí é 1. Uma outra maneira de mensurar a liquidez da empresa, ou seja, liquidez da empresa é a capacidade da empresa de pagar suas dívidas, tanto a curto como a longo prazo. Outra forma é você ver o capital circulante líquido, CCL. Basicamente, você pega o ativo circulante e subtrai do passivo circulante. Sabe quando o médico pega um raio-x, né, da sua mão quebrada, ele olha ali, papá, já olhou, tá o dedão quebrado, etc. É mais ou menos isso aqui. Você olha o balanço da empresa, pega o total do ativo circulante, subtrai a passivo circulante, e já vai dizer, isso aqui não tem condições de pagar suas dívidas a curto prazo, não. Então, você tem um direcionamento no seu raciocínio. Então, é uma forma rápida de você verificar se a empresa, como é que a empresa está em questão de liquidez, né? Capacidade de pagar suas dívidas. E aí a gente tem outros prazos, né, gente? Então, a gente tem a liquidez, que fala para a gente se a empresa consegue pagar ou não, e a gente tem os prazos de giro de estoque, prazo de pagamento, prazo de recebimento. Então, é interessante a empresa ter essa noção aí. Então, os prazos médios são eles, né, que a gente chama de índices cíclicos, né? Então, a gente tem aí o capital de giro e as fontes operacionais. Então, a gente tem o ativo circulante, de um lado, e o capital próprio e o capital de terceiro lá do outro lado, basicamente o capital de terceiro. A gente tem esses 3 indicadores aí. A gente tem o ciclo econômico, o ciclo de caixa e o ciclo operacional da empresa. Vai aparecer para vocês aí o caderno didático? Tá na mesma tela de índices cíclicos. Ah, tá. Então eu tenho que sair de uma e basicamente terminou isso aqui. Aí eu vou lá vou mandar para vocês aí o caderno didático. Apareceu? Apareceu. Só recapitulando o que eu falei, tá tudo aqui, balanço, né, tal. Aqui. As fórmulas, né, que a gente comentou. Então, você tem o índice de liquidez corrente, né, ativo circulante sobre passivo circulante. Né, então, para cada um real, nesse exemplo aqui, para cada R$ 1 de dívida a curto prazo, a empresa tem 1,30 para pagar. Tem um índice de liquidez corrente, geral, por seca, né? Então, eu tenho aqui o ativo circulante, aí eu vou tirar o estoque só para ver se a empresa está... quanto que a empresa depende do estoque. Esse índice de liquidez seca aqui, gente, se vocês pegarem todos os livros vão mostrar essa fórmula aqui. Mas, na verdade, não é só tirar estoque. Você quer, por exemplo, eu quero, do ativo circulante, eu quero ver se eu tirar duplicados a receber, como é que fica a minha relação? Você acabou de criar um outro índice de liquidez seca. Ou seja, você vai tirar de dentro do ativo circulante alguma conta ali relevante para você ver como é que fica. Então, esses índices de liquidez que vocês aprenderam lá na administração financeira, que são em torno de 11, 12, né? Na verdade, eles são 208, porque você pode ir criando essas variações, sabe? Então, vocês aprenderam os básicos, né, os tradicionais, quando você lê uma revista especializada em finanças, né, vocês vão basicamente aqueles indicadores lá, mais, né, variação vertical, variação horizontal, mas você pode criar os índices aí que você quiser, dentro esses índices macros, né. Bom, aí a gente começou a falar agora dos índices de prazos, né, então esses índices de prazos, nós temos os prazos médios de estoque, de giro de estoque.
Então, o que é isso? Quanto tempo que um estoque eu comprei hoje, ele vai levar quantos dias para ser totalmente vendido? Porque aí eu tenho que ter o conhecimento para poder me planejar, né? Olha, esse estoque aqui, na média, né, ele dura durante uma semana, então eu tenho que me programar que daqui uma semana eu tenho que comprar mais, etc. Olha, imagine o prazo médio dos sacolões, né? Então, tem sacolão que compra segunda, quarta e sexta, né? Porque ele sabe que aquelas verduras perecem em tantos dias, né? E ele tem a noção dele ali quanto que vende por dia, então ele tem que comprar segunda, quarta e sexta. Tem sacolão que não, tem outros dias, por aí vai. Aqui a gente está mostrando a técnica, né? Mas muita gente faz isso aí de cabeça, digamos assim. Os prazos médios de recebimento, evidente, se eu vendi, quanto tempo que leva, desde a realização. Nesse caso aqui, ó, esses dois casos, né? O estoque, a gente arredonda aqui, tá, gente? 7 dias e 50 é 8 dias, né? Sempre para mais. Então, o estoque aqui gira a cada 8 dias. Eu recebo o dinheiro a cada 45 dias. Então, e seria o prazo médio de recebimento, né? E o próximo prazo, que é o prazo médio de pagamento, eu pago em 17 dias, arredondando aqui. Olhando esses 3 exemplos aqui, num só, a cada 8 dias eu tenho que comprar estoque. É uma informação. Então, eu tenho que ter dinheiro. Só que eu recebo só em 45 dias. E tenho que pagar também o fornecedor a cada 17 dias. Então, isso aqui é uma situação altamente complicada para a empresa. Eu estou tendo que pagar bem antes do recebimento. Então, se eu não tenho um dinheiro, que a gente chama de capital de giro, entre 17 e 45 dias, né? Vai dar aí 30 dias, mais ou menos, 29 dias. Então, durante 29 dias, eu tenho que ter dinheiro de alguma forma para poder financiar a minha empresa, porque eu só vou receber esse dinheiro daqui a 45 dias. Então, às vezes, a gente olha assim, as empresas, elas estão quebrando, aí chega para a gente e fala assim, ué, mas eu estou quebrando, mas olha para você ver, eu vendi não sei quantos mil de cartão de crédito e não tem dinheiro hoje para pagar os funcionários, mas tem dinheiro lá no crédito. Aí muitos fazem o quê? Fazem antecipação desse crédito hoje, né? Recebe descontando os juros, só que eles esquecem que daqui a 30 dias ele precisa daquele dinheiro. Então vai virando uma bola de neve e acaba culminando no que a gente já sabe, né? Quebra. Então, muita gente quebra em pé, né? Que a gente fala, né? Tá vendendo, tem cliente, mas por uma falta de gestão sua, não estou falando que é só por causa disso, mas nesse exemplo, vamos focar nisso, uma falta sua de gestão de política de financiamento dos seus clientes, né? Ou seja, o famoso venda a prazo, né? Você compromete a continuidade do seu negócio. Isso é muito clássico. Eu tenho um projeto aqui com os meninos, tem 2 bolsistas, a gente está fazendo aqui, até junto com a Bússola, né? Nós cadastramos em torno de 29 empresas aí de Neves, mas é um outro enfoque, mas a gente acaba pegando o diagnóstico disso aí também, de micro e pequenos empresários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses empresários, eu vou ensinar para eles a como fazer, formar o preço de venda deles, e isso aí tem que passar por custos, né? Tem que ter uma noção básica de custos, de finanças, controle de caixa, etc. Então, isso aí eu vou fazer com eles, né? É um projeto aí nosso, aí do IF, e o público que eu estou querendo, que a gente pegou, né, já está tudo cadastrado, é empreendedor, né? Aquele que ele tem quase ou nenhuma informação sobre finanças, para poder ajudar mesmo essa turma aí a melhorar os seus negócios. Um trabalho interessante, depois, quem quiser saber dos resultados, a gente está à disposição. Até o meio do ano que vem, a gente consegue terminar essa primeira leva. Muito bacana. Então, envolve isso aqui, noções de compra, noções de recebimento, né? Como dar preço ao meu produto, porque eu vou, por exemplo, nesse caso aqui, vou levar 45 dias para receber. Então, você tem que ter uma organização no sentido de fazer com que
o preço que eu vou acordar a prazo, ele tem que suportar, em termos de juros, né? Você vai acrescentar um percentual de acréscimo nesse preço para poder, lá na frente, eu receber e essa gordurinha realimentar meu capital de giro para eu poder esperar um pouco mais e nesse inteirinho você vai tentando reduzir esses prazos, né? Você não pode largar, né? Você tem que atacar de todas as frentes. Se meu prazo de recebimento está alto, tem que criar política para reduzir. Se meu prazo de rotatividade do estoque tá alto, excelente, é sinal que você está vendendo, né? E está fazendo girar. Então, se meu prazo de giro de estoque está muito alto, eu estou ficando empacado com o produto aqui. Então, por exemplo, é muito comum, né? Agora não, que agora eles vão encher, né? No período de outubro, novembro, dezembro, essas lojinhas, né, ou até lojas grandes, elas se abastecem de brinquedos, né? De material de festas, natalinos, etc. Então, em top, né, de materiais. Quando chega lá para janeiro, fevereiro, se você não fez um planejamento adequado, aí você passa assim nas lojinhas, tá lá aqueles bonecão, né, todo tamanho lá na loja ainda, um monte de bicicleta, um monte de boneca, aí você pensa assim, nossa, quando é que esse cara vai vender isso aí? Porque aí passou aquele período sazonal de Natal, etc., a vida segue. Janeiro, fevereiro, a turma já está pensando em carnaval, festa, etc. Então aí você fica, nossa, olha, quando é que vai ser realizado, né, ser vendido esses produtos aí. E, por fim, então aqui é uma visão geral, né, dos médios, né, de recebimento, aqui entre de produto e a venda. Então, você tem um ciclo econômico, você tem um ciclo operacional. A gente parece que estava entrando alguém agora. Ah, tá. Então, você tem um ciclo econômico, é o prazo necessário para que a empresa gere um resultado econômico, lucro ou prejuízo. Ou seja, desde o momento que ela adquire o seu estoque até o momento que ela revende. Então, ele é igualzinho ao prazo médio de giro de estoque, mesmo tempo. E aí nós temos um outro ciclo, que é o ciclo operacional, que é o prazo, né, está até aqui, ó, né, de azulzinho aqui embaixo. Ciclo operacional é o prazo necessário para que todo o ciclo de operações da empresa se complete. Então, cada negócio tem um ciclo. Normalmente é 30 dias, coincide com o exercício social. Mas você pode ter empresas que trabalham com ciclos operacionais diferentes, lógico. Por exemplo, na indústria, você tem construção naval, por exemplo. Né? Você não faz um navio em 30 dias. Construção de aeronaves, Embraer, nossa lá. Você não faz um avião em um mês, né? Então, você tem aí o ciclo operacional. Por exemplo, o setor rural. Vocês sabiam que o ciclo operacional deles é de março, desculpa, gente, de março a março, né? Não é igual das outras empresas, que é de janeiro a dezembro, né? O setor rural, principalmente o agronegócio, né? O período deles o período é de março a março, que aí coincide com o período de plantação, aquela coisa toda, né? Colheita. Então, cada commodity, né, cada produto tem o seu ciclo. O ciclo do milho. No caso aqui que eu acabei de falar para vocês, que eu sei de qual, que é o ciclo da cana, né? O ciclo da cana operacional, ele é de março a março. Então, você tem esses três, mais um aqui que é o ciclo financeiro, que é o do caixa, né, que é o prazo do seu ciclo operacional para o qual a empresa demanda recursos para se financiar, ou seja, desde o momento que ela paga o seu fornecedor, né, aqui, ó, financeiro aqui, ó, desde o momento que ela paga o fornecedor, esse pedacinho aqui, ó, desde o momento que ela paga o fornecedor até efetivamente o recebimento da venda. Então, eu paguei o estoque lá atrás e vou levar um tempão para receber a venda, ou não, né? Então, quanto maior esse ciclo aqui, pior. Por exemplo, o ciclo financeiro do shopping Oi da vida,
Hoje, eu acho que até nem tanto, mas quando ele for concebido, o ciclo financeiro deles é altíssimo, né? Porque pagou a mercadoria que comprou e a venda totalmente à vista, né? Não tinha esse negócio de maquininha. Hoje você vai lá, tá, maquininha tem tudo, mas antigamente era só no cash, só no dinheiro vivo. Então a leitura que a gente tem é o quê? O ciclo financeiro, no caso aqui. No caso aqui. Quanto maior do que zero, opa, tá subindo demais. É a fórmula, que é a aplicação de fórmula, né, gente? Então, o ciclo financeiro, fazer a conta, você sabe. Entender o número que a gente está discutindo aqui. Financeiro maior do que zero. O resultado que você obter, a empresa paga aos fornecedores antes de receber aos clientes. Assim, precisará de recursos para financiar seu capital de giro. Então, não é o ideal, né? O ciclo ser maior que zero. Então, evidentemente, que o contrário que é o ideal. Então, a empresa paga os fornecedores após receber o dinheiro, ou seja, eu vou pagar minhas dívidas depois que eu receber meu salário, né? Se eu pagar antes, entra no cheque vermelho. Simples assim o raciocínio. Então, os três aqui nós fizemos a análise antes, mas resultados apresentados no exemplo. Então, eu tenho prazo médio de giro de estoque de 8 dias, arredondando. Prazo médio de recebimento, 45 dias, recebimento da venda desse produto. Prazo médio de pagamento, 17. Aí aqueles comentários que nós já fizemos outrora. Beleza, gente? Então é isso. Basicamente, o resumão do que está lá no nosso material é esse, tá? Então vocês têm um questionário para fazer. Não sei se já tem acesso, mas a gente vai conversando. Eu estendi, ele é muito tranquilo, tá, gente? Mas eu estendi devido a essa questão esse problema aí que a gente está tendo aí com o mudo, né, etc. Eu estou estendendo até quinta-feira da semana que vem, beleza? E a gente vai, e se tiver impeditivo, a gente também está flexível nessa situação, tendo em vista esse momento que a gente está passando em termos de matrícula, etc. Ok? Então, eu estendi até quinta-feira da semana que vem, né? Mas, assim, a atividade avaliativa está dentro do que a gente conversou aqui agora, está dentro do material, então a coisa toca fácil, tá? No sentido aí, para vocês absorverem o que a gente está falando. Tranquilo? Alguma dúvida quanto à matéria? Por enquanto está tudo Sim, tranquilo, Mike, eu vou... professor. Sem dúvida. Que bom. Ótimo. Então, Marina, voltando aqui, posso passar para outro tópico, gente? Pode sim, professor. Só para a gente poder aproveitar, né? Um momento aqui. Marina, o seu caso era o que mesmo que você falou? Eu lembro que você tinha me ponderado lá na frente, lá atrás. É que eu estou sem acesso, né? E antes não tinha aparecido só matéria de ninguém para mim, por enquanto. Sim. O que eu acabei, antes de entrar aqui na sala, né? Porque é o seguinte, quando isso é até bom para nós, a gente está no fórum certo, né? Que é o curso de administração, né, gente? Então, quando você tem conflitos, né, problemas, etc., você tem que separar, pensar e ver as estratégias, montar e caminhar. Então, o que eu acertei lá com a secretaria? Vocês entendem que matrícula o Ederson não sabe fazer. O Ederson não tem acesso e coordenador nenhum vai ter isso. Então, nós acordamos lá com a secretaria, como são vários pontinhos, cada um tem um probleminha, né? E a gente entende o que aconteceu lá na secretaria, não adianta a gente falar o que aconteceu, porque não vai resolver, né? Então, a gente já está na fase de resolver, né? Então, eu vou pedir para vocês, vou até formalizar isso, que façam o seguinte, mandem para eles, para a secretaria, agora ela está em outra etapa, deixa eu ver o que eu pedi aqui, que eu falo direitinho. Aqui. Aqui.
Vocês coloquem no e-mail, mandem para um e-mail para eles, lá para a secretaria, formando duas coisas, porque aí vai facilitar e eles vão resolver rapidão. Quais as disciplinas que estão erradas? Isso aí tem um monte de gente que está falando que tem disciplinas que estão lá, mas não devia, está matriculado, mas não está, né? Então, quais disciplinas que estão erradas? Ponto. A outra informação é qual a lista de disciplinas que deveria ser, aquelas que você matriculou. Com essas duas informações, a Claudete e a sua equipe vai verificar caso a caso, olha, ela matriculou, vai ver, né, também se você fez a matrícula certinha, né, se o que você está falando está certo, né, vai conferir. Matriculou em tais disciplinas e está aparecendo tais. Aí elas vão consertar tanto no sistema do meu IFMG como no Moodle. Entendido? Entendido, professor. Tá? Porque agora não adianta, né? Culpa é de quem, culpa é de quem. Nós, administradores, temos que... ninguém queria que acontecesse isso, mas justificativa a gente tem um monte. Porque só teve uma semana, né? Isso é impossível mesmo, né? A secretaria, ela fechar um semestre, ou seja, ela tem que apurar quem passou, quem não passou, depois ela tem que promover esses alunos automaticamente, aqueles que estão regulares, aqueles que estão irregulares, já são outros tratamentos. Então, é que não tem como, se a gente for contar o processo de matrícula, rematrícula, a gente vai chorar aqui, né? Que não é problema nosso, né? Nós somos, mas a gente tem um pouquinho de paciência, né, compreensão, a gente também, os professores, eu estou orientando os professores também a ter esse discernimento, então tudo vai dar certo, tá bom, gente? E vão me posicionando, tá? Tá, Ellen? Fique à vontade. Ok, professor. Eu passei para a turma, inclusive, para fazer isso, né? Algumas pessoas que foram me procurando, para tirar print, para mandar na secretaria. Informei que, devido à demanda que deve estar enorme, pode ser que demore um pouco para obter resposta, mas para ter tranquilidade, até porque todos os professores estão cientes deste problema. Com certeza vai dar prazo, né, para as atividades e tudo, porque eu acho que a grande preocupação é essa. Uma aluna acabou de me mandar mensagem aqui, Ellen, não estou conseguindo entrar, estou sendo prejudicada. Eu, calma, ninguém vai ser prejudicado, gente. Mas aí eu conversei lá com a turma, pedi realmente para fazerem isso, enviar um e-mail que é até resguardando, né? Não, e assim, quando a poeira baixar, né, digamos assim, aí todos os casos serão tratados, e a gente está vivendo na pandemia, né, gente, então tem mais esse pano de fundo aí, né, para poder permear mais ainda, mas vamos enfrentar, vamos ter calma, e muito obrigado, viu, Ellen, e os demais aí, viu, gente, para ajudar aí a gente conduzir esse momento aí da melhor forma possível. O aprendizado vai ficar de um jeito ou de outro? Vai, né? Mas é o que a gente tem para hoje, não tem como fugir disso. Beleza, gente? Eu vou mandar lá de novo um reforço lá no grupo, tá, Ellen? Os representantes, mais ou menos o que você está fazendo, tá? Só para nivelar para os demais também, para nos ajudar. Não, tudo Bom, bem, então, meus então. queridos e queridas. Então tá. Olhem lá o material, que está lá para vocês baixarem, né? O material não, né? Porque ele é na própria plataforma, né? Já comecem lá a resolver. Tá bom? Bom dia para todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Ellen. Oi, Lê. Tá linda. Tchau. Tchau, e a aula está sendo gravada, sua doida. Tchau.